Augusto Cury, O Futuro da Humanidade. A Saga de um Pensador. Agradecimentos. Agradeço a cada um dos pacientes que encontrei ao longo da minha trajetória como psiquiatra e pesquisador da psicologia. Eles me ensinaram a ver com os olhos do coração, a prescrutar um caminho deslumbrante que se esconde nos vales das perdas e nos penhascos das dores emocionais. Eles são pérolas vivas no teatro da existência. Dedico esta ficção a eles e a todos os que foram e são mutilados pela vida. De algum modo, eles estão retratados nas linhas deste texto. Capítulo 1. A ansiedade pulsava no interior de alguns jovens. Um grande sonho encenava-se no teatro de suas emoções. Movidos pela euforia, percorriam como crianças os corredores das salas de aula da Faculdade de Medicina. Olhos fixos nas paredes, cativados por estranhas e belas imagens que retratavam detalhes do tórax e músculos. Imagens de corpos nus dissecados revelavam que, por dentro, os seres humanos sempre foram mais iguais do que imaginaram. A fotografia de um cérebro saturado de reentrâncias, como riachos que sucam a terra, indicavam um centro vital de nossa inteligência e de nossas loucuras. Chegou o grande dia, o mais esperado e o mais temido. Os novos alunos teriam a primeira aula de anatomia. Desvendaria os segredos do objeto mais complexo da ciência, o organismo humano. Aguardava impaciente seus mestres do lado de fora do laboratório, que exalavam um ar de enigma. Não lhes cabia no imaginário o que os esperava. Queriam ser heróis da vida, aliviar a dor e prolongar a existência. Mas o currículo insensível da medicina os abalaria, sem nenhum preparo, com a imagem grotesca da morte. O sonho de se tornar heróis da vida receberia um duro golpe. Iam se deparar com os corpos despidos, dispostos sequencialmente como animais. Enfim, chegaram os professores e os técnicos de anatomia. Subtraiu-se a palavra e um silêncio gélido envolveu o grupo. Os professores entraram na grande sala do laboratório e convidaram os 60 alunos a acompanhá-los. Caminharam espremidos lentamente pela porta dupla, mas estreita. Como espectadores de um grande show, a tensão expandiu-se e procurou órgãos para se alojar, procurando sintomas psicossomáticos. Uns sentiram palpitação, outros ficaram ofegantes e ainda outros transpiravam. Ao entrar, um choque emocional ecoou no âmago da jovem plateia. Os alunos viram 12 cadáveres completamente nus, deitados rígidos, com o peito e a face voltados para o teto. Cada um estava estendido sobre uma alva mesa de mármore branco. O cheiro do formol usado para conservar os corpos era quase insuportável. Com olhos estatelados e mentes abismadas, os alunos contemplavam os olhos opacos e inertes dos cadáveres. A maioria de meia idade. Entre eles, o de um velho, cuja pele estava sem brilho, mas seu rosto expressava doçura. As mesas estavam separadas 2,5 metros uma das outras. Cada grupo de 5 alunos ficaria encarregado de dissecar e estudar um cadáver durante todo o ano. Teriam de rebater a pele, separar os músculos, encontrar o trajeto dos nervos e das artérias. Teriam de abrir o tórax e o abdômen e vasculhar com precisão a cor, o tamanho, a localização e a disposição de cada órgão interno. Os jovens deveriam ser artesãos que penetrariam a mais bela obra de arte. Mas, no entanto, ninguém desejava dissecá-los. Todos estavam sob o impacto que a cena causara. Permeados por conflitos existenciais, diante do retrato desnudo da vida humana, os alunos se perguntavam: quem somos? O que somos? Em que nos tornamos diante do caos da morte?
Qual o sentido da existência humana? Perguntas simples e intrigantes, mas que sempre perturbaram a humanidade. Geraram um drama no palco da inteligência dos jovens espectadores. O ambiente produziu um abalo emocional repentino e incontrolável. Alguns jovens, em especial algumas alunas mais sensíveis, procuravam sair subitamente da sala. Estavam com os olhos lacrimejando, amedrontadas e apreensivas. Não eram seus parentes nem seus amigos, mas viram naqueles corpos o espelho da existência humana. Vislumbraram que a vida é tão vasta e tão efêmera, tão complexa e tão frágil. Enquanto elas queriam sair da sala, outros colegas desejavam entrar. O tumulto aumentou. Ninguém se entendia. Contrapondo os conflitos dos alunos estavam os professores e técnicos no fundo da sala. Alguns se entreolhavam e riam diante do desespero da plateia. São calouros, pensavam com prepotência. No passado, eles também tiveram suas inquietações, mas ao longo dos anos perderam a sensibilidade, obstruíram a capacidade de perguntar e de procurar respostas, sufocaram seus conflitos, tornaram-se técnicos na vida. O currículo dessa famosa faculdade não existiam aulas de filosofia e psicologia que preparassem os alunos para enfrentar o dilema da vida e da morte. O paradoxo entre o desejo de preservar a saúde e a derrota diante do último suspiro. Os sonhos eram dilacerados, a paixão pela vida esmagada. O prejuízo no inconsciente dos futuros médicos era intenso. Treinados para serem lógicos e objetivos, não desenvolviam habilidades para lidar com o território da emoção. Pouco a pouco, os pacientes deixavam sua condição de seres humanos únicos para se tornarem órgãos doentes, que precisavam se submeter aos exames e não ao diálogo. Desse modo, a mais bela e importante das ciências se submetia ao cárcere da economia de mercado. Hipócrates, o pai da medicina, se revolveria em seu túmulo se soubesse disso. Procurando controlar o impacto inicial, o Dr. George, chefe do departamento de anatomia, pediu silêncio e solicitou que todos retornassem ao laboratório e fizessem um círculo ao redor da sala. Começou a sua aula. Ignorando o caos emocional que os alunos atravessavam, sequer pensou na angústia deles. Com voz imponente, gestos eloquentes, aquietou a agitação dos presentes. Iniciou apresentando suas credenciais. Primeiro se especializara em cirurgia gastrointestinal. Depois se tornar um especialista em anatomia. Fez doutorado em Harvard. Era reconhecido internacionalmente. Tinha mais de 50 artigos publicados em revistas científicas. Um cientista notável em sua área. Escondendo-se atrás do seu currículo, ele apresentou o programa da sua disciplina. Após a introdução, começou sem demora a revelar algumas técnicas de dissecação da pele, músculos, artérias e nervos. Tudo transcorria normalmente como em todos os anos, até que um aluno subitamente levantou a mão. Seu nome era Marco Polo. O Dr. George não gostava de ser interrompido. Não era um amante dos debates. Cada aluno teria de ruminar as suas dúvidas até o final da aula, para depois perguntar a ele ou aos outros 3 professores e 3 técnicos que o auxiliavam. Desprezou o gesto de Marco Polo. Alguns colegas ficaram apreensivos. Para não fazer papel de tolo, o jovem abaixou a mão. Marco Polo era intrépido e determinado. Não conseguia elaborar o turbilhão de pensamentos que transitava no anfiteatro da sua mente na sala de anatomia. Mas era um observador e não tinha medo de expressar suas ideias. Embora imaturo, exercitava uma importante característica dos grandes pensadores que brilharam na história. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes.
5 minutos depois de ouvir sobre técnicas e peças anatômicas, Marco Polo não suportou o calor da sua ansiedade. Estava transpirando. Novamente estendeu a mão. O professor, irritado com sua ousadia, explicou que as dúvidas deveriam ser colocadas sempre no final de cada aula. E disse que abriria uma exceção. Fez um gesto com as mãos para que Marco Polo falasse, como se lhe prestasse um grandioso favor. Com uma sinceridade cristalina, Marco Polo perguntou: qual é o nome das pessoas que vamos dissecar? Dr. George recebeu um golpe com a pergunta. Olhou para os professores que o auxiliavam, meneou a cabeça e balbuciou. Sempre algo estúpido na turma. Com a voz imposta, respondeu: esses corpos não têm nome. Diante da resposta seca, os alunos saíram repentinamente da apreensão para o riso tímido. Constrangido, Marco Polo passou os olhos pelos cadáveres e comentou: como não tem nome? Eles não choraram, não sonharam, não amaram, não tiveram amigos, não construíram uma história? A plateia ficou muda. O professor mostrou-se indignado, sentiu-se desafiado, então debochou do aluno publicamente. Olha, rapaz, aqui só há corpos sem vida, sem história, sem nada. Ninguém respira, ninguém fala. E você está aqui para estudar anatomia. Saiba que há muitos médicos medíocres na sociedade porque não se dedicaram a essa matéria. Se não quer ser mais um deles, deixe de filosofar e não interrompa minha aula. Os alunos fizeram um burburinho maior, sentindo que Marco Polo levou uma lição que o paralisaria. Diante das risadas mais soltas, o professor sentiu-se vitorioso. Mas Marco Polo ainda teve fôlego para retrucar. Como vamos penetrar o corpo de alguém sem saber nada sobre sua personalidade? Isso é uma invasão. E para alfinetar seu professor, resolveu filosofar. Emendou: o homem sem história é um livro sem letras. A plateia ficou surpresa com a dimensão da frase. Interrompendo-o, o Dr. George foi direto e agressivo. Vamos parar com essa filosofia barata. Se você quer ser um detetive que investiga a identidade de mortos, escolheu a faculdade errada. Vá fazer carreira policial. Os colegas dessa vez zombaram de Marco Polo. Alguns emitiram sons como se estivessem numa disputa no estádio. Marco Polo observou a cena e ficou abalado, não tanto pela agressividade do professor, mas principalmente pela complexidade da mente humana. Há poucos minutos, seus colegas estavam numa sala de terror e agora no centro de um picadeiro, e ele era o palhaço. Começou a entender que a dor e o riso, a loucura e a sanidade estão muito próximas. Em seguida, o professor fechou a questão dizendo: esses cadáveres não têm história. São mendigos, indigentes, sem identidade e sem família. Morrem pelas ruas e nos hospitais e ninguém reclama a existência deles. Não seremos nós que a reclamaremos. Além de humilhar publicamente seu intrépido aluno, ele o desafiou com sarcasmo. Fitou-o e disse-lhe: se você quiser identificá-los, procure informações na secretaria do departamento. Ah, e se por acaso encontrar uma história interessante de um desses indigentes, por favor, traga-nos para que possamos ouvi-lo. Com isso, Marco Polo calou-se. Um professor auxiliar sussurrou aos ouvidos do chefe: parabéns, você foi terrível com o garoto. Um outro lhe expressou: você é um especialista em cortar as asas dos novatos. O Dr. George sorriu. Entretanto, sua emoção não estava uma lagoa plácida, mas o mar atormentado. Nunca um aluno levantara essas questões no laboratório de anatomia. Marco Polo saiu daquela aula com a impressão de que há um preço a pagar para os que querem pensar. Era mais confortável silenciar-se, seguir o roteiro da grade curricular e ser mais um aluno na multidão. Todavia, o conforto de calar-se geraria uma dívida impagável com a sua própria consciência. Tinha de fazer uma escolha. Capítulo 2.
Marco Polo estava inconformado pela maneira como fora tratado por seu professor. Ele se questionava sobre a pertinência de suas perguntas. Não podiam ser tolas. Cada ser humano é um mundo, pensava ele. Muitos amam a rotina, outros não vivem sem aventura. O jovem pertencia ao segundo grupo. Detestava o mercado da rotina. A última frase do Dr. George provocara sua inteligência, não saía da sua mente. Tornara-se um desafio obsessivo. No dia seguinte, foi atrás dos papéis que registravam a entrada dos cadáveres. Ficou decepcionado. Não havia registro de nomes, atividades e parentesco. Após folhear diversos papéis, apenas encontrou uma informação vaga, sem detalhes, sobre um dos corpos. A informação foi colhida por uma das assistentes sociais do hospital da faculdade. Ele relatou que o velho possuía um apelido bizarro, poeta da vida. Escrevera no prontuário, um mendigo maltrapilho, apelidado de Falcão, que frequenta a praça central da cidade. Identificou o corpo. Ele não conseguiu expressar-se. Tudo indica que seja portador de uma grave e incapacitante doença mental. Por isso, não deu detalhes do morto, apenas disse que ele era seu amigo e se chamava Poeta da Vida. Essas palavras vagas mexeram com o imaginário de Marco Polo. Quem poderia ser? Por que um indigente morto tinha um apelido estranho de Poeta da Vida? Refletiu. Procurou assistente social para mais informações. Marco Polo encontrou-a conversando com a psicóloga. Ele se identificou e perguntou-lhe como poderia encontrar o tal de Falcão descrito em seu relato, pois queria entrevistá-lo. Indagado sobre os motivos da informação, ele disse, para espanto das duas profissionais, que era para desvendar a história de um dos cadáveres do laboratório de anatomia. A assistente social, sem meias palavras, o desanimou. Eu me lembro desse tal Falcão. Fiquei mais de 15 minutos tentando fazê-lo falar. Mas o coitado era um demente, com a personalidade destruída. Não conseguia manter um diálogo racional. Você perderá seu tempo se conseguir encontrá-lo. A psicóloga, mostrando um psicologismo autoritário, foi mais longe. Esses cadáveres da sala de anatomia, na grande maioria, são portadores de graves doenças mentais. Não têm documentos, cultura e mal sabem conversar. Vivem por instinto à margem da sociedade. Saem como animais pelas ruas e estradas. Marco Polo ficou indignado com a posição fechada delas. Elas conseguiram ser mais contundentes que seu professor de anatomia. Era como se esses cadáveres fossem montagens de peças anatômicas sem direito a uma história única. Inconformado, confrontou-as. Não concordo com seus pensamentos. Será que esses mendigos não têm personalidades complexas? Ou nós é que somos incapazes de entendê-las? Você está iniciando seu curso de medicina agora e já quer dar uma de professor? Disse a psicóloga impaciente com a petulância do estudante. Marco Polo não quis prolongar a conversa. Despedindo-se, saiu frustrado. Após sua saída, a assistente social comentou com a psicóloga. Não se preocupe. Essa febre romântica passa nos anos seguintes. O jovem procurou durante dias seguidos o tal de Falcão na Praça Central. Ela era enorme, como o Central Park de Nova York. Muitas ruas, bosques, bancos e imensos gramados. Devido à dimensão da praça, bem como ao aumento do número de sem-teto pela crise financeira e ao fato de os mendigos serem nômades, a tarefa de encontrar o tal Falcão era dantesca. Marco Polo fazia sua investigação por tentativa e erro. Abordava qualquer mendigo que encontrava. Alguns não entendiam o que ele falava, outros fingiam não ouvir, e ainda outros davam alguma atenção, mas diziam que não tinham ouvido falar de nenhum falcão. Um deles saiu dando risadas, imitando o voo de uma ave. Às vezes, Marco Polo tinha a impressão de que algumas pessoas conheciam o falcão, mas o diálogo não evoluía. Nunca conseguiu conversar mais do que um minuto com os que lhe deram atenção. Estava começando a se convencer de que os outros estavam certos e ele errado. Pensava em terminar sua aventura de Indiana Jones sobre os banidos da sociedade. Entretanto, toda vez que passava perto do seu professor, sentia-se provocado.
Os colegas o irritavam perguntando: cadê a história do mendigo? Alguns mais engraçados e desrespeitosos apontavam para um cadáver e diziam: este foi Júlio César, o imperador de Roma. Todos riam. Os cadáveres já não causavam espanto na turma. O anormal se tornou normal. Marco Polo observava todos esses fenômenos. Não os entendia, mas os registrava. Começou a perceber que o ser humano se adapta a tudo, inclusive ao caos. A humilhação colocava combustível no seu desafio. Desistir perturbava-o. Um mês depois da primeira aula de anatomia, resolveu fazer mais uma tentativa. Novamente, entrou na imensa praça, percorreu centenas de metros. Conversou com alguns indigentes, mas não obteve a resposta que procurava. 2 deles, sentados no mesmo banco, balbuciaram algumas palavras entre si enquanto indagados por Marco Polo, mas silenciaram-se sobre o falcão. De repente, 50 metros à sua frente, viu mais um mendigo abordando os transeuntes num local movimentado. Tentava conseguir uns trocados para uma possível refeição noturna. Tinha barba longa e branca. Seus cabelos eram revoltos como os de Einstein zombando do mundo, mas parecia que ele zombava era do banho. A pele estava seca, sem brilho, desidratada, roçada pelo tempo. Vestia um casaco preto, remendado com tiras brancas. Cheirava a azedo cidro. Aproximou-se dele, deu-lhe o pouco dinheiro que tinha no bolso e perguntou-lhe se conhecia o tal Falcão. O mendigo olhou para ele, pegou o dinheiro e fingiu que não ouvira. Marco Polo perguntou novamente. Dessa vez, o mendigo pôs o dedo na boca e disse: silêncio, a princesa está chegando. O jovem olhou de lado e não viu nada, mas o mendigo continuava atento. Em seguida, levantou-se e começou a perseguir com os olhos uma borboleta totalmente deslumbrada. Levantou os braços e começou a fazer um movimento imitando seu bailado. Ela voou no alto da copa e retornou pousando suavemente na sua mão. Marco Polo, admirado, não conseguia dizer se o pouso foi uma coincidência ou uma atração instintiva e inexplicável. O mendigo respirou profundamente e contemplou a borboleta. Parecia livre como ela. Depois, assoprou suavemente, dizendo: adeus, princesa. Você encanta este lugar, mas siga o seu caminho e cuidado com os predadores. Marco Polo ficou intrigado com essas palavras. Perguntou pela terceira vez: você conhece o Falcão? O mendigo fitou e respondeu: há muitos anos me pergunto quem eu sou. Quanto mais me pergunto, menos sei quem sou. O que penso que sou não é o que eu sou. Marco Polo ficou confuso. Não entendeu nada, mas ficou extasiado com a possibilidade daquele homem ser Falcão. Rapidamente se identificou e pediu informações sobre o tal poeta da vida. Não percebeu que sua ansiedade bloqueara o andarilho. Para piorar as coisas, acrescentou ingenuamente: quero essas informações, pois o poeta está na sala de anatomia da minha faculdade de medicina e eu e meus colegas iremos dissecá-lo. Gostaria de conhecer algo sobre sua vida. O mendigo ficou assombrado com essas informações. Marco Polo percebeu que fora frio e agressivo na conversa. Tentou amenizar rapidamente o que dissera. Mesmo depois de morto, o poeta será útil para a formação de médicos e, consequentemente, para a humanidade. Com os olhos embebidos em lágrimas, o indigente parecia ter saído do lugar. Estava em outro mundo, como viajante do tempo. Olhava vagamente para o infinito. Marco Polo insistiu, perguntando se ele era o Falcão. O mendigo não deu resposta. Levantou-se e partiu em profundo silêncio. O jovem estudante ficou sentado no banco, paralisado em sua inteligência. Parecia ser ele o miserável. Tinha muito e não tinha nada. Não sabia definir seus sentimentos e sentia-se incapaz de compreender o mundo desses andejos que vagam pela vida sem direção. Voltou no outro dia e não encontrou o mendigo. Ficou abatido. 3 dias depois encontrou novamente. Dessa vez foi mais comedido. Sentou-se delicadamente no banco. Ficou 1 minuto sem conversar. Dava olhadelas para o mendigo, que parecia ignorá-lo. Por favor, senhor, diga-me se você é o Falcão.
Depois de outra insistência, o mendigo voltou-se para ele e perguntou: Quem é você? Marco Polo se identificou, disse seu nome, seu endereço, onde estudava e outras informações. Não estou perguntando o que você faz, mas quem é você? O que está na sua essência, por trás de sua maquiagem social? Marco Polo sentiu um nó na garganta. Foi pego de surpresa pelo raciocínio perspicaz do mendigo. Esse mendigo não é um demente. Ao contrário, no primeiro encontro ele usou a palavra predador. Agora fala sobre maquiagem social, analisou. Não soube o que responder. Então o mendigo disse: Se você é lento para dizer quem é, como ousa perguntar quem eu sou? O jovem recebeu mais um choque, por isso insistiu. O senhor conheceu o poeta. Quem era? Por que tem esse apelido? Garotos perfumados, trajando belas roupas, vivendo na superfície da existência. Quem são vocês para estudar o poeta da vida? Retalhem seu corpo, mas jamais penetrarão em sua alma. Tais palavras abalaram Marco Polo. Era um raciocínio brilhante, embora ofensivo. Convenceu-se de que esse era o mendigo Falcão. Em seguida, fez-se um silêncio gélido. O mendigo levantou os braços, cerrou os olhos e ouviu atentamente a serenidade do farfalhar do vento nas folhas das árvores próximas. Respirou fundo e expressou para si mesmo: Que brisa maravilhosa! Marco Polo, embasbacado, persistiu: Fale-me sobre seu amigo. Falcão não gostou do seu tom de voz. Não me dê ordem, garoto. Não me controle. Não estou em seu mundo. Sou livre. Desculpe minha insistência. Só continuo a conversa se você me responder uma pergunta. Terei o maior prazer em respondê-la, disse apressadamente, confiando que o mendigo não faria uma pergunta complexa. Qual a diferença entre um poeta e um poeta da vida? Indagou, penetrando nos olhos de Marco Polo. O jovem percebeu que caíra numa armadilha. Subestimara a inteligência do mendigo. Esfregou as mãos no rosto, abaixou a cabeça e, depois de muito pensar, reconheceu. Perdoe-me, senhor, mas não sei a resposta. Um poeta escreve poesia. Um poeta da vida vive a vida como uma poesia. Meu amigo era um poeta da vida. Marco Polo quis ensaiar uma nova pergunta. Cortando o Falcão, disse-lhe: Seja honesto. Você não respondeu e a conversa se encerrou. Marco Polo ficou plantado no banco. Achava-se muito esperto, mas deparava-se com sua estupidez e arrogância. Apesar de decepcionado consigo mesmo, estava eufórico com a inteligência de Falcão. Falcão levantou-se, como se nada estivesse acontecendo, começou a caminhar. Abraçou uma árvore, beijou-a, agachou-se diante de uma flor, parecia querer penetrar-lhes as entranhas. Dizia algumas palavras inaudíveis, como se estivesse fazendo uma oração ou elogiando a flor. Marco Polo, teimoso e com a voz embargada, arriscou dizer algo para manter o vínculo. Até amanhã. Falcão se levantou e comentou: O tempo não existe, garoto. Amanhã a chama da vida pode ter se apagado. Em seguida saiu sem se despedir. Enquanto andava, abria os braços e fazia um movimento de uma dança. Com uma voz vibrante, cantava, olhando para a natureza. What a Wonderful World, de Louis Armstrong, com algumas modificações na letra. Eu vejo o verde das árvores, rosas vermelhas também. Eu as vejo florescerem para a humanidade. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Eu vejo o azul dos céus e o branco das nuvens, o brilho do dia abençoado e a sagrada noite escura. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. O mundo intelectual de Marco Polo não estava maravilhoso, pois passara por um vendaval. Profundamente intrigado, ele disse consigo mesmo: Que homem é esse que se esconde na pele de um miserável? Que mendigo é esse que parece ter muito, mas possui tão pouco?